Olá pessoal, eu gostaria aqui de acrescentar uma observação, né, à nossa videoaula sobre cinema marginal, porque de fato é preciso pontuar um aspecto muito importante. Eu andei vendo inclusive uma palestra do professor Ismael Xavier, da Universidade de São Paulo, uma palestra por ocasião de um evento sobre o Rogério Sganzella no Itaú Cultural, no Instituto Itaú Cultural em São Paulo, e, nessa palestra ele muito bem lembra e observa a questão da controvérsia envolvendo o rótulo marginal, né, dado ao cinema marginal, que pode ser que eu não tenha deixado suficientemente claro, mas uma das questões que justamente problematiza, né, a nomeação do movimento cinema marginal como um movimento e com esse nome, cinema marginal, é justamente essa não aceitação ampla do termo, né, como um rótulo que, que de fato dê conta, né, da heterogeneidade e das diferenças, dos diferentes ideais, né, estéticos que acabam sendo em retrospecto, né, aglutinados todos sob esse mesmo rótulo, sob esse mesmo guarda-chuva do cinema marginal. E aí eu já comentei um pouco, mas vale a pena reforçar que todo termo, né, toda nomeação é muito frequentemente contestada pelos próprios artistas que recebem aquela nomeação, aquele rótulo, né? Isso acontece muito com escritores, por exemplo, que são eventualmente taxados como escritores de um determinado gênero literário, né? Muitos vão se insurgir contra esse tipo de rotulação, né? O mesmo acontece com cineastas, né? E no caso do cinema marginal, não é muito diferente, né? Não se trata de um rótulo, né, de um termo que foi de ampla aceitação por parte dos próprios cineastas envolvidos. Foi muito criticado, muito debatido, porque inclusive como todo termo, toda palavra ou todo rótulo, ele traz uma carga semântica, né? Traz uma carga de sentido e que às vezes não é positiva, ou pelo menos não é integralmente positiva. Às vezes ao contrário, é negativa. No caso do próprio dessa palestra, inclusive que eu vou colocar o link para vocês, da palestra do professor Ismail, ele coloca justamente isso, a questão da eventual carga negativa que poderia estar atrelada a essa ideia do marginal, né? Da marginalidade, da margem, né? Da arte, por assim dizer, ou da margem do cinema, né? Em que há essa dubiedade. É possível tanto identificar, tirar força, né, desse sentido, quanto também ter aspectos negativos aí agregados, né? Então ele problematiza isso, ele tematiza um pouco isso, né? E fala algo também muito oportuno, que é o fato de que em muitos casos, né, se não na maioria dos casos, os rótulos, né, os termos que nomeiam movimentos ou que nomeiam ciclos ou surtos, né, em muitos casos os rótulos são dados por críticos, no sentido de, aí não estou nem dizendo crítico, claro, crítica cinematográfica é responsável por um grande número de rótulos e nomes de movimentos, mas eu digo críticos que criticavam o movimento ou que criticam o movimento. Esse foi o caso, por exemplo, do cinema moderno iugoslavo, da Black Wave, né,
da onda negra, né, assim chamada, como se fosse a Nouvelle Vague Iugoslava. Ela ganhou o nome de Black Wave justamente por conta de um artigo de um crítico, né, iugoslavo que criticou mesmo negativamente esses filmes e os identificou com essa ideia de filme negro, porque todos sabem que existe, né, toda essa carga de preconceito em torno dessa palavra, né, que hoje em dia até a gente tem combatido, a gente debate esse problema, mas imagine então aquela época, né, final dos anos 60, 70, uma época inclusive de tensões sociais no mundo todo, mas no caso da Iugoslávia não tinha tanto a ver assim com o mesmo tipo de racismo que nos afeta aqui nas Américas, mas tinha a ver sobretudo com uma questão de posicionamento político e com o fato de um dos filmes daquela nova onda ter justamente o título de filme negro, né? O filme preto. Eu não sei exatamente a tradução, como que fica do servo-croata para o português, mas eu imagino que seja filme negro, enfim, o filme preto, e aí ficou, esse crítico nomeou toda aquela geração de cineastas jovens, né, iugoslavos, no final dos anos 60, início dos anos 70, de Black Wave, né? No termo internacional ficou conhecido como Black Wave, a onda negra, né? Eu estou usando apenas como exemplo, nossa aula é sobre cinema marginal, né? Então não vamos entrar aqui em cinema mundial, nem em cinema iugoslavo, mas só para dar um exemplo que muitas vezes o termo vem tem origem numa crítica, né, negativa, numa crítica opositora. No caso do cinema marginal, ele não ganhou apenas esse rótulo, né? Houve quem tentasse, inclusive, rótulos talvez ainda mais pejorativos, como o próprio Glauber, né, que se refere ao cinema marginal como o de grude. Quer dizer, havia o underground americano, e aí ele pega e ele tinha essa coisa de criar, né, neologismos e tal, e trabalhar a coisa das palavras, construir duplos sentidos, etc. Ele cria esse Ude-Grude, então ele se refere ao cinema marginal como o Ude-Grude brasileiro, por conta da própria dissidência, da própria relação assim, de ruptura entre essas duas gerações, né? A do cinema novo e a do cinema marginal. Mas aí eu estou colocando isso tudo porque, na verdade, faltou falar de um livro absolutamente fundamental em meio a toda essa bibliografia historiográfica, nessa historiografia do cinema marginal, e é justamente o professor Ismail Xavier que bem relembra por ocasião desse evento, que se chamava Ocupação Sganzerla, se não me engano, um evento no Instituto Itaú Cultural. Ele fala que você tem esse problema do cinema marginal como um termo para abarcar toda essa geração de cineastas, todo esse surto, né, cinematográfico, né, que seria um termo problemático, né, até porque ele tem uma carga negativa em larga medida. E aí ele relembra do cineasta Jairo Ferreira, crítico e cineasta, né, que era bastante envolvido, era parte integrante dessa geração, desse surto, né, desse ciclo, e que usava um outro termo para se referir a esse cinema, que não era cinema marginal, era o cinema de invenção. E aí, esse livrinho aqui é altamente recomendável para todos vocês, né? Para a turma do curso em geral e principalmente para aqueles que quiserem saber mais a respeito do cinema marginal, né? Aqui no caso, cinema de invenção, que é o termo que o Jairo Ferreira vai utilizar para se referir justamente a essa geração de cineastas, essa produção cinematográfica que nós temos comentado, que digamos assim, que
sob a ótica da historiografia clássica, ficou nomeada como cinema marginal. E aí vocês veem aqui, essa é uma edição, acho que é da primeira vez que foi editado, né, pela Embrafilme, essa editora Max Limonade, né, e Embrafilme, mas esse livro foi reeditado recentemente por uma editora uma editora contemporânea, que essa acho que não existe mais. Essa aqui é a capa original, a gente vê rostos aqui como Bressani, né, Oswaldo Candeias, José Mojica Marins, até Jimi Hendrix, né? Enfim, o livro do Jairo, que era cineasta também, crítico e cineasta, inclusive eu vou deixar links aqui. Eu vou deixar links para vocês da palestra do professor Ismail Xavier. Vou deixar também links para alguns filmes do Jairo, que, por exemplo, O Vampiro da Cinemateca, O Insignificante. Não sei se todos estão disponíveis online, mas aqueles que estiverem eu vou deixar indicado para vocês alguns links, né? E ele vai falar aqui, né, de Oswaldo Candeias, Rogério Ganzella, Carlos Reichenbach, o Carlão, né? Inclusive eu devo deixar o link de um curta do Carlão muito interessante sobre a Rua Augusta, acho que vocês vão gostar. Fala do João Calegari, João Silvério Trevisan, Luiz Rosenberg Filho, Zé Celso, Zé Agripino, o próprio Glauber, Walter Hugo Cury, Ivan Cardoso, André Tonassi, enfim, é um livro bastante completo em termos de nomes, não é? e de obras. Ele tem uma prosa muito particular, vocês vão ver que ele é bastante particular, singular em termos de prosa. A prosa do Jairo Ferreira aqui não vai ser algo que vocês vão encontrar com frequência no meio acadêmico. Ela não se parece em nada com um livro tipicamente acadêmico, mas é uma leitura muito instrutiva e muito saborosa também, inclusive por ser escrito por alguém que viveu o calor do momento, né, o calor da hora, né? E o cinema de invenção tem esse nome, esse termo que ele nomeia, porque ao invés de, por exemplo, cinema marginal dá a ideia do quê? De que está ancorado numa ideia de centro e periferia, não é? De mainstream e de margem. Então, o marginal estaria na marginalidade, estaria às margens, né? A margem, inclusive o próprio filme do Candeias. Mas o fato é que o cinema de invenção é um termo para se referir a esse surto cinematográfico, né? A esse fenômeno cinematográfico da história do cinema brasileiro, muito mais centrado na questão do experimentalismo, né, do que propriamente nessas dicotomias entre centro e periferia, mainstream e margem, né. O Jairo Ferreira, inclusive, era crítico frequente do jornal São Paulo Shimbun, que era um jornal da comunidade japonesa em São Paulo, né. Esse material vocês podem encontrar em arquivos. Mas aqui no livro vocês vão ter um material bastante representativo do trabalho do Jairo Ferreira, né, crítico e cineasta. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa indicação, tá? Com respeito, abrangendo, né, tanto cinema marginal como cinema da boca do lixo. O livro Cinema de Invenção, do Jairo Ferreira, tá? Crítico e cineasta. Então fica aqui a indicação, um dos livros fundamentais para quem quiser investigar esse período na história do cinema brasileiro. Tá bom? Então fica aqui a dica, eu deixarei os links. Obrigado e até a próxima. Abraços.